Oi, gente! Ok, prometi para vocês que ia terminar o update que tinha iniciado hoje pela manhã, que eu fiz sobre o que aconteceu ontem, e agora eu vou dar para vocês um update do que aconteceu hoje. É muita coisa. Eu cheguei agora no hotel, a gente terminou a conferência agora há pouco, mas eu queria falar para vocês as coisas que aconteceram e pelo menos um resumo do que foi falado, porque muita gente não entende inglês e a gente não teve tradução, porque não dava para ter tradução na hora. E então por isso que eu vou fazer para vocês, que eu prometi que daria esses updates, pelo menos um resumo do que aconteceu. Ok, so a Colleen Tinker, ela é a esposa do Richard Tinker, eles dois são parte da liderança, da liderança original do ministério. Na verdade é um ministério porque é a Former Adventist Fellowship. Fizeram um meio para que as pessoas pudessem ter acesso a informações, acesso a estudos, a apologéticas, porque as pessoas saem da igreja adventista e elas ficam perdidas. Tem gente indo para budismo, tem gente ficando agnóstico, tem gente ficando ateísta. Então ela viu essa necessidade de colocar o estudo da Bíblia, apologética dentro da Bíblia e com amor. Então é isso que eles fazem, é um trabalho maravilhoso, e esse que a gente está fazendo agora é a conferência que tem anualmente, tem gente do mundo todo. Claro que ano passado a gente teve o problema da pandemia e a gente teve só, a conferência foi online, e hoje a gente tem presença e online, tem gente de todo mundo entrando e assistindo. E então ela falou, continuando, ela falou sobre o evangelho, porque a gente, dentro da igreja adventista, a gente acha que o evangelho é a mensagem dos 3 anjos, porque foi assim que a gente foi ensinado. E para mim era bem assim difícil. Eu tinha um peso de consciência, porque era aquela história de fazer trabalho missionário no sábado, que tem que fazer trabalho missionário. E eu queria dormir, eu queria cochilar no sábado à tarde. E era o que eu fazia. E eu ficava tremenda culpa, porque eu não fazia trabalho missionário, até porque eu me recusava, às vezes, assim, era uma coisa interna minha mesmo, porque eu não conseguia explicar como é que eu vou trazer uma pessoa para uma igreja que eu faço parte, que sou feliz, que a igreja dos últimos dias, a igreja certa e maravilhosa, mas eu me sinto miserável, porque eu sei que eu não vou ser salva, e eu oro todos os dias para Deus me queimar bem rápido, porque a aniquilação, né, que a gente acredita que morreu, acabou, e que Jesus vai voltar e vai queimar quem não vai ser santo o suficiente para ficar com ele. Então eu sabia que eu não ia, e eu pedi para ele me queimar bem rápido. Então o que eu ia pregar para o povo, né? Eu fazia para ser a melhor adventista que podia existir, e eu fazia, mas dentro de mim eu sabia que não era suficiente. Eu contava as horas que eu passava lendo a Bíblia, mas eu contava mesmo, tá? Então, o evangelho era uma coisa assim, você tem que fazer, você tem que alcançar a santidade, porque senão você não vai tem que guardar todos os mandamentos, e principalmente o sábado. Se você não guardar o sábado, você não vai ser salvo. Se você comer carne, você não vai ser salvo. E, gente, o Hitler era vegetariano, tá? Mas essa é outra história. Então ela falou o seguinte, Deus deu uma condição, Deus deu a Adão e Eva um maravilhoso lugar para eles viverem, deu um mandamento para eles, que o mandamento não existiu desde a fundação. Ellen White fala isso, mas isso não está na Bíblia. Ellen White fala que o mandamento existia no céu, e eu falei para vocês já, onde é que você viu anjo adulterando, anjo não honrando pai e mãe, anjo, entendeu? Não tem isso. Claro que eles deveriam ter algumas regras. Eu não sei, eu nunca fui anjo, mas a terça parte do anjo saiu porque eles não seguiram alguma coisa, alguma regra, mas que não eram esses mandamentos.
Esses mandamentos foram especificamente dados para Israel. Isso está na Bíblia, isso é provado na Bíblia, e não tem livro de Ellen White que vai me convencer de que não é, porque se você quiser, você tem que escolher, né? Ellen White ou a Bíblia, você já sabe quem eu escolho. Se você escolher Ellen White, então desliga agora e pare de assistir, porque não vale a pena. Você vai ficar só colocando comentários, me atacando pessoalmente, dizendo que eu gaguejo. Eu sinto muito, eu não sei quantas línguas você fala, mas eu tenho um dom de línguas. E não é fácil. Não é fácil. Eu tô lendo aqui tudo em inglês e traduzindo na hora. Pode ser fácil para outras pessoas, para mim não é, tá? Então, para de me criticar, e se não quiser estudar, é uma escolha que você faz. Eu tô dando para você a chance de você encontrar na palavra de Deus a verdade, porque a verdade vai libertar você como me libertou. Mas se você não quiser também, eu respeito, tá? Então me respeita também e para de me acusar pessoalmente. Porém, vamos de volta aqui. Aí o que aconteceu? Adão e Eva não seguiram aquilo, e o que foi que Deus fez? Deus deu uma provisão. O que foi que Deus falou para Adão e Eva? Ele falou para Eva, a sua semente vai pisar a cabeça da serpente. Peraí, a semente de Eva... A gente sabe biologicamente que mulher não tem semente. Quem tem semente é homem. Não é? Mas ele estava aqui se referindo à semente que ele prometeu, que ele ia prometer a Abraão. E ele prometeu. E essa semente era Jesus que viria. E esses mandamentos que foram dados lá em Êxodos 20, a partir dali, aliás, uma semana antes teve uma menção do sábado, né? Você sabe? E com o maná, que era, na verdade, uma figura para o descanso que você encontraria em Jesus. Jesus é o descanso que a gente precisa. Não é o sábado. O sábado é um sinal daquele que viria ser o nosso descanso, que é Jesus. A certeza de que ele traz para a gente da paz, da comunhão, da certeza da salvação, que você descansa nele, sabendo que ele cuidou de tudo. É esse descanso que a gente precisa, né? Então, a gente entende também aqui que o evangelho, não sendo aquela mensagem dos 3 anjos que a gente aprendeu, que na verdade a mensagem dos 3 anjos são para a época da perseguição. E é justamente a época em que a ira de Deus está sendo derramada no mundo. E a Bíblia é clara de dizer que eu não estou predestinada para a ira de Deus. Eu não fui escolhida para a ira de Deus. Eu passo aqui pela ira dos homens. Nós passamos pela ira dos homens. Mas a ira de Deus não está reservada para nós. Então aquela mensagem é para os que estão embaixo da ira de Deus durante a perseguição. Então, esquece a história dos 3 anjos, tá? E que aliás são 4, né? Já falei para vocês. Esse é o evangelho. E o evangelho é uma notícia muito boa. Porque a certeza que você tem da sua salvação, o evangelho traz para você. E acredite que você sabe que está salvo. E você deve saber. Porque aquele lá, tá lá em Romanos 3, acho que é 3:20, ele diz que se você... Eu acho que é Romanos 3:20. Se eu estiver enganada, alguém me fala e eu conserto. Mas ele diz que se você não souber que está... Quem não sabe que está salvo, já está condenado. Então, a gente precisa saber que a gente está salvo. Esquece o que Ellen White falou e lê a Bíblia, né? Então, depois, a gente viu aqui... o Paul Corden, ele falando de apologéticas, né, que a gente deve falar com amor, a gente deve aplicar o Coríntios 13, primeiramente. A gente não faz apologéticas. Olha só, quando eu vivia na igreja adventista, eu não sabia nem o que era apologéticas, porque a gente não fazia isso. A gente não precisa isso. A gente tem Ellen White, a gente não precisa de apologéticas. Porque o que você não entende na Bíblia, Ellen White explica. E explica mentiras. E
Aí você precisa, agora a gente quer provar o que é a verdade, mas não é pelo fato de querer só fazer apologéticas para provar um ponto, para dizer, olha, tô certa aqui. Não, a gente usa aplicando o princípio de 1 de Coríntios 13, que fala sobre o amor. A gente tem que fazer isso com amor, não é simplesmente para ganhar o argumento, mas para mostrar que você se preocupa com a salvação do seu irmão. Eu me preocupo com a sua salvação, porque eu fui libertada das doutrinas falsas de dentro da igreja adventista, e eu nasci de novo quando eu li o evangelho da verdade, a mensagem da verdade, que é o evangelho da salvação, lá em Efésios 1, e o evangelho da salvação está em 1 Coríntios 15, e eu nasci de novo. Exatamente como está sendo dito lá a Nicodemos, lá em João 3. E quando você volta para Efésios, ele fala claramente que quando você escuta e acredita, na mensagem da verdade, que é o evangelho da salvação, você é selado pelo Espírito Santo, que é a garantia da sua herança, a sua vida eterna. É muito lindo isso. Então, você precisa ter amor e ensinar isso, porque a partir disso você é salvo, você é selado. E quem é selado o que é um selo? Você sela uma coisa para, sabe, quando você faz as jarrinhas coloca, conserva, ela é selada para impedir que o que está dentro se estrague. A gente é selado contra a contaminação pelo inimigo. A gente foi tirado do domínio dele para o domínio de Deus. Selado pelo Espírito Santo e salvo. Você precisa acreditar nisso, e a partir do momento que você acredita, você é salvo de novo, você é nascido de novo, e você começa a entender porque você entende as coisas dos céus. É como ele falou para Nicodemos, como é que eu posso falar das coisas do céu com você? Você não entende. Eu falo coisas da terra, você não entende, imagina as coisas do céu. Então, gente, que os olhos do Espírito sejam abertos, e só podem ser abertos quando você nasce de novo. Porque todos nós nascemos em pecado e já nascemos mortos. Nascemos mortos. Por isso que precisava nascer de novo da água e do Espírito. Pode estar falando, quando você nasce fisicamente, você nasce da água, né? Porque o bebê passa 9 meses numa bolha de água. E pode ser nascer de água, ser do nascimento físico, e do Espírito, que é o nascimento espiritual. O que mais que foi falado? O sábado. O sábado que Colin falou, que na verdade na igreja adventista a gente aprende que era uma ordenança, uma ordem que existia no céu, né? Acho que os anjos guardavam o sábado. Não existia isso lá no céu. Deus descansou, mas ele não descansou, ele cessou. É a palavra em hebraico. O original, ele cessou a criação. E Adão e Eva, quando ele foi criado no 6º dia, como é que Adão e Eva foi guardar o sábado se ele não tinha tido uma semana ainda? Ele não trabalhou 6 dias. Como é que ele ia descansar no sábado? Como é que ele ia entender isso? Entendeu? São coisas que fica difícil para você, se você lê as entrelinhas na Bíblia, sem as histórias absurdas de você sabe de quem, porque eu vou parar de falar o nome dela. Aí você entende. Deus descansou, cessou, depois dos 6 dias que ele criou a terra, mas ele também criou o homem no 6º dia, e o homem, e não existe a gente vê que não existe o limite de todos os dias da criação, tem um limite do tarde e manhã, e quando chega no sábado, a gente não tem esse limite, que era exatamente Adão e Eva, eles eram para viver eternamente num sábado, que é o descanso. Aquilo ali era um sinal do que estava por vir, porque Deus sabia que
que tudo isso ia acontecer. E o plano de redenção era que a gente vivesse em descanso eterno com a certeza de que Deus está conosco. A presença de Deus é o descanso. Jesus é o descanso. Ele veio e nos deu a certeza de que um dia nós vamos estar na presença infinita de Deus. E nós vamos estar glorificados perante Ele. Deus não deu a Adão e Eva o mandamento de guardar o sábado. Porque eu falei, eles não tinham passado pela semana ainda. Eles não iam entender a história de trabalho 6 dias e vai descansar no sábado. E Deus descansou, não porque ele estava cansado, ele descansou no ato de... Ele cessou a criação, ele completou a criação, e a lei eterna, a gente vê lá claramente que Paulo fala que a lei foi dada 430 anos depois de Abraão a Moisés, e era até que a semente viesse, até Jesus vir. Jesus fala que ele colocou na cruz, ele pregou na cruz toda aquela lei, e dentro daquela lei, que não são só os 10 mandamentos, são todas as leis, está o sábado. Então, as pessoas perguntam, né? Você vai sair da igreja e o sábado? O sábado! Sabe o que acontece? O sábado virou um amuleto de sorte, virou adoração. Sabe o que acontece? Romanos fala que ia chegar um tempo, e aliás, que aconteceu antes, e vai acontecer ainda, e acontece agora, que as pessoas elas deixam de adorar o Criador para adorar a criatura. E é exatamente isso que acontece. A adoração do sábado é importante, porque quando você sai da igreja não perguntam, e Jesus? Não, perguntam, e o sábado? Porque o sábado é mais importante que Jesus. Para pensar se não é. Ninguém está preocupado se eu deixei de seguir a Jesus. As pessoas preocupadas se eu deixei de guardar o sábado. Entendeu? Em Hebreus 7, 12 diz que a lei tem que mudar todas as vezes que há uma mudança da ordem dos high priests, dos sacerdotes. Sempre que houver uma mudança de sacerdotes, vai ter que existir uma mudança de lei. E Jesus, ele não era levítico, ele não era da tribo de Levi, ele não era da ordem dos Kohen, eles não eram da ordem dos levitas, ele era da ordem de quem? Melquisedeque. Então teve uma troca do sumo sacerdote agora é Jesus, e a lei é a lei de Jesus, não é a lei dada para Israel. Portanto, parem de dizer que vocês têm que guardar o sábado, porque quando ele mencionou a primeira vez o sábado, foi em Gênesis 16, e era mais ou menos um mês antes de Moisés ir para o Sinai para receber a mensagem dos mandamentos, de todos os mandamentos, né? E você vê que o povo lá no deserto, eles passaram 40 anos, e eles recebiam o maná por um grande período, e teve pessoas que só conheciam o maná, só conhecia essa história. Então tinha uma geração toda que só conhecia o maná, uma geração que cresceu só recebendo o maná. Não é? E isso representava para eles o que? Era a provisão. Sabe? Você descansar sabendo que Deus provê. Esse é o descanso. Quer ver uma outra coisa? Lá deixa eu ver, lá em Hebreus, ele fala, tem o povo de Israel, tá lá, e eu tive até anotado, mas eu tenho na minha Bíblia e não tá perto aqui. Hebreus 3,18, ele diz assim, que hoje é o dia de salvação, e ele fala que o povo, era o povo hebreu, era o povo era o povo de Israel,
o povo que guardava o sábado. Mas ele disse: vocês não entraram no meu descanso. Como é que você não entra no descanso se você guarda o sábado? Você entende? Então, é porque o sábado não é o descanso que ele estava falando. O descanso que ele está falando é que é a provisão, a certeza da provisão de Deus. Então, hoje é o dia de salvação. Não é sábado, não é domingo, não é segunda, não é terça, quarta, quinta, sexta. É hoje. Hoje é o dia de salvação, o dia que você acredita, o dia que você tem certeza que Deus proverá. Esse é o descanso que a gente precisa entrar. Deixa eu ver mais. Então, depois o Caspers, ele veio e falou também sobre as escrituras, né? Que tem muitas pessoas ficam dizendo assim, porque tem... Inclusive, Ellen White fala, né, que a mensagem, o que foi inspirado não foram as palavras. O que foi inspirado foi o escritor. E não é verdade, porque lá deixa eu ver qual é o livro de novo aqui. Ele diz lá em 1 Timóteo que nada foi escrito, nada, nenhuma profecia é dada se não for dada por Deus. Nada na Bíblia foi escrito sem a aprovação de Deus, sem a inspiração de Deus. E sabe qual é a inspiração? Não é a inspiração de você ter um dom de ir lá pintar um quadro ou escrever uma música, não. A inspiração aqui, a palavra significa o fôlego de Deus. O fôlego de Deus que deu as escrituras sagradas. Então, sim, as palavras da Bíblia, por isso que é tão importante você ler dentro de um contexto, porque as palavras, elas seguem o raciocínio, elas significam o que estão significando, tá? A palavra ali com um objetivo para você entender a mensagem, e o contexto é tudo. Então, se você tirar, e como é que acontece? Dentro da igreja adventista, a gente vê que as pessoas se apegam a textos. Olha, sabia que o adventista ele só se apega a mais ou menos 30 textos? 30 passagens na Bíblia que constrói todas as doutrinas. E você não pode construir doutrina a partir de um texto tirado de um contexto. Você precisa entender isso. A Bíblia foi totalmente inspirada por Deus. Então, olha o que o J. Andrews, sabe quem é o J. Andrews? Andrews University, aqui tem o nome dele, né? Ele é venerado, mas ele diz que Jesus tinha o início de dias. Ele é porque ele e o Uriah Smith, eles diziam, olha, o que ele quer dizer que ele não tem início de dias é que o início de dias dele é tão remoto que a gente nem conta mais, mas ele teve um início. Então isso é uma blasfêmia, porque o meu Deus nunca teve início. Então esse povo que fundou a igreja adventista fala heresias que não está dentro da palavra de Deus, que foi inspirada e foi respirada com o fôlego de Deus. O que foi mais que ela falou? Olha aqui. Roger Kuhn, ele era um secretário associado você sabe que tem o Ellen White State, né? Que tudo que pertence a ela tem um gerenciamento. E ele disse o seguinte, que foi o que ele falou aqui. Desculpa, Ellen White diz que ele diz que Ellen White, desculpa, gente, já tá tarde. Esse Roger Kuhn, ele diz que Ellen White, ela não pode ser, ela não pode replace, se colocar no local da Bíblia. Olha só, ele fala com dois lados da boca. Ele diz que Ellen White, ela não pode ser colocada acima da Bíblia, porém, os escritos de Ellen White têm o mesmo nível de inspiração da Bíblia e a mesma autoridade.
Então, os livros de Ellen White são Bíblia. Não adianta dizer que não é, porque é isso que é, tá? Mesmo que você nunca leu, você que é um membro que nunca comprou nenhum livro dela, você acredita em tudo que ela diz, porque tudo que ela diz é ensinado dentro da sua igreja, tá? Então, não, a Bíblia foi inspirada por Deus, foi o sopro de Deus, foi ele respirou a inspiração, e isso não aconteceu com os livros de Ellen White. Então, não me diga que Ellen White tem a mesma autoridade que a Bíblia. Se você disser que não, tem provas escritas de que muitos disseram que sim, que é, tá? Deixa eu ver mais o que foi falado. Por exemplo, lá em Lucas, lembra quando Jesus estava lá no monte e ele tinha alguns discípulos junto com ele e apareceu Moisés representando a lei e chegou Elias representando os profetas, e o que foi que uma voz falou? Olha, esse é o meu filho escolhido, escutem a ele. Ou seja, não é a lei nem os profetas, é Jesus que é o centro. E dentro da igreja adventista a gente vê que tem duas diferenças entre a igreja adventista e o cristianismo. A igreja adventista, ela enaltece os mandamentos, e o cristianismo enaltece a Jesus. Então, é muita diferença. É muito sério isso. Então, a gente terminou com um jantar. A gente comeu comida chinesa. E foi muito bom. Depois a gente comemorou o aniversário de 33 anos de casamento dos Tinkers, do Richard e da Colleen. E todo mundo saiu e a gente vai agora cada um para sua casa amanhã. E como eu tô aqui, eu prometi para vocês que eu ia dar mais ou menos um update do que estava acontecendo. Desculpa, eu fico, como algumas pessoas aí dizem que eu fico gaguejando. Gente, olha, os neurônios, tá? Já tá tarde e eu não consigo traduzir. Não, porque você escuta em inglês, escreve em inglês, faz anotações em inglês e depois fazer em português. Tem gente que faz isso facilmente. Eu, infelizmente, não faço. Mas tá aí pra vocês, como eu prometi. Queria que vocês estivessem aqui. E eu quero que a gente ore, porque eu quero que a gente faça uma conferência